Dona Helena, uma viúva de 68 anos, nunca imaginou que sua vida mudaria de forma tão brusca após a morte do marido. Ele havia sido seu companheiro por mais de 40 anos, e a rotina tranquila que compartilhavam agora parecia desmoronar a cada dia. Moravam em uma pequena casa no interior, cercada por árvores frondosas e um jardim que ele sempre cuidara com carinho. Depois do falecimento dele, Helena se sentia perdida, tentando manter a ordem e a vida que antes tinham juntos, mas sentindo a cada momento o peso da solidão. Ela tentava preencher o silêncio com pequenas tarefas, regar o jardim, cozinhar pratos que lembrassem a presença do marido, limpar a casa com cuidado e, às vezes, sentar-se na varanda apenas para ouvir o vento nas folhas, na esperança de sentir uma presença amiga. Apesar de tudo, havia uma tristeza constante, uma sensação de abandono que crescia silenciosa dentro dela. O que Helena não esperava era que, naquele mesmo período de luto, seu filho adulto, Carlos, começaria a se afastar gradualmente. Nos primeiros dias, ele telefonava para saber como ela estava, mas com o tempo, as ligações tornaram-se menos frequentes. Mensagens de texto eram respondidas com atraso e respostas curtas, frias, quase mecânicas. Helena sentia cada ausência dele como uma punhalada, mas tentava se convencer de que talvez estivesse exagerando, que ele tivesse suas próprias responsabilidades e dificuldades. Um dia, Carlos veio visitá-la. Ela sentiu uma pontada de esperança quando ouviu o carro dele parar na frente da casa, mas a visita foi breve e estranha. Ele entrou, cumprimentou-a com um abraço curto, quase impessoal, e comentou de forma seca sobre assuntos banais, sem demonstrar interesse real por ela ou pelo que vinha acontecendo em sua vida. Depois de apenas 20 minutos, Carlos disse que precisava ir embora, alegando compromissos urgentes, e foi embora sem qualquer promessa de retorno. Helena permaneceu sentada na sala, olhando pela janela, sentindo o vazio da ausência do filho pesar mais do que qualquer outra coisa. Os dias se transformaram em semanas. Helena passava longos períodos sentada sozinha, observando a rua silenciosa e esperando notícias que nunca chegavam. A sensação de abandono se misturava com a raiva contida e a incredulidade, como seu próprio filho poderia agir com tanta frieza. Cada dia era um teste silencioso de paciência e resiliência. Mas apesar da dor, Dona Helena começou a perceber que precisava se reorganizar. As tarefas do dia a dia se tornavam pequenas formas de resistência. Ela começou a escrever em um caderno, registrando pensamentos, memórias do marido, lembranças da infância do filho e pequenos fragmentos de sua vida antes da perda. Escrever parecia aliviar a pressão em seu coração, como se cada palavra libertasse um pouco do peso da solidão. Certa manhã, enquanto regava as flores do jardim, Helena notou uma movimentação diferente. Um vizinho que raramente aparecia veio até o portão e chamou-a. Era o senhor Joaquim, um homem idoso que sempre demonstrara simpatia por ela e seu marido. Ele trouxe um pequeno pacote e disse que havia encontrado isso nos pertences do marido dela, esquecidos em um antigo armário do sótão. Helena abriu o pacote com cuidado e encontrou cartas antigas, fotografias amareladas pelo tempo e um diário que pertencia ao marido. Sentindo-se tocada por essa lembrança inesperada, Helena começou a ler o diário. Cada página revelava pequenos detalhes da vida do marido, sonhos que ele nunca compartilhou completamente, pensamentos sobre o filho e sobre a própria família. Ela percebeu que, mesmo depois da morte dele, havia uma conexão silenciosa que poderia ajudá-la a atravessar aquele momento de abandono e tristeza. Enquanto lia, Helena começou a ter ideias sobre como reorganizar sua vida.
Sentiu que precisava ocupar o tempo com algo que trouxesse propósito, algo que a afastasse da sensação constante de abandono. Decidiu então retomar o antigo hobby do marido, a carpintaria. O pequeno galpão nos fundos da casa, antes usado por ele, estava cheio de ferramentas antigas e restos de madeira que ele guardava. Com cuidado, ela começou a limpar o espaço e organizar os materiais. O trabalho manual se transformou em uma terapia silenciosa. Cada corte de madeira, cada peça montada, parecia preencher o vazio deixado pelo filho e pelo marido. Helena começou a criar pequenos móveis e objetos decorativos, alguns para uso próprio, outros para vender para vizinhos. A cada peça concluída, sentia uma pequena vitória, um sentimento de conquista que ela não experimentava há anos. Além disso, ela passou a se conectar mais com a vizinhança. Começou a ajudar nas tarefas comunitárias, a visitar amigos e conhecidos e até mesmo a participar de encontros na igreja local. Aos poucos, sua presença passou a ser notada e pessoas que antes a viam apenas como uma viúva triste começaram a reconhecer sua força e determinação. Apesar do avanço, a ausência do filho continuava a ser uma ferida aberta. Cada dia, ao ligar o telefone ou olhar pela janela, Helena esperava ouvir alguma notícia dele. Às vezes, a esperança se renovava, mas logo era substituída pela decepção. E então, ela começou a imaginar cenários, a tentar entender o motivo do afastamento. Seria falta de tempo, desinteresse ou um ressentimento antigo que nunca conseguiu superar? Enquanto refletia sobre isso, um evento inesperado aconteceu. Um pacote chegou pelo correio, endereçado a ela, sem remetente. Dentro havia um bilhete curto e misterioso, escrito com uma caligrafia delicada. A vida reserva surpresas para aqueles que permanecem firmes. Observe ao seu redor. Havia também uma pequena caixa de madeira, fechada, sem nenhuma indicação do conteúdo. O mistério despertou em Helena uma curiosidade que ela não sentia há muito tempo. Aquela caixa poderia ser apenas um gesto de alguém próximo ou algo mais significativo. Ela decidiu que precisava abrir, mas com calma, estudando o objeto, sentindo o peso do momento e a responsabilidade que aquilo poderia trazer. A partir desse ponto, a vida de Dona Helena começou a mudar de forma ainda mais intensa. O abandono do filho, que antes parecia esmagador, se transformou em um catalisador para que ela encontrasse forças, descobrisse habilidades e se conectasse com pessoas e situações que jamais imaginara. Cada novo dia trazia desafios, mas também oportunidades de crescimento e renovação. Dona Helena sentou-se na poltrona da sala, olhando pela janela, enquanto a chuva fina batia no vidro. O silêncio da casa parecia ainda mais pesado depois que seu filho a deixara sozinha. A vida que antes parecia estável, com risos e conversas na mesa do jantar, agora se transformara em um vazio que pesava no peito dela. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas cada lembrança de promessas quebradas e despedidas abruptas parecia apertar o nó de angústia dentro dela. Nos dias seguintes, Dona Helena percebeu que precisava se levantar e enfrentar a situação, mas não tinha ideia de por onde começar. Ela começou a escrever em um caderno, tentando colocar suas emoções em palavras. Cada frase escrita trazia à tona memórias de um tempo em que sua casa estava cheia de vida, e cada palavra parecia dar um pequeno alívio à dor que sentia. Mas a tristeza era apenas o começo. Ela sabia que algo precisava mudar. Caminhando pela casa, Dona Helena percebeu detalhes que antes passavam despercebidos. O jardim mal cuidado, as cortinas gastas pelo sol, a louça acumulada na pia. Cada pequeno detalhe lembrava-a de que agora estava sozinha e que ninguém cuidaria daquilo por ela. Com um suspiro,
ela decidiu que precisava agir. Começou pelo jardim, tirando as ervas daninhas, aparando os arbustos e regando as flores que ainda resistiam. Cada movimento, embora cansativo, trazia uma sensação de propósito. Enquanto trabalhava, Dona Helena começou a refletir sobre sua vida e sobre o filho que a abandonara. Ela se perguntava o que teria levado alguém a agir assim, deixando para trás tudo o que ela havia feito por ele. Mas, no fundo, sabia que não podia viver presa à raiva ou à decepção. Precisava encontrar força dentro de si, mesmo que fosse doloroso. Em uma manhã de domingo, decidiu caminhar pelo bairro, sentindo o ar fresco e observando as casas vizinhas. Ao longo do caminho, encontrou vizinhos que sempre a cumprimentavam com um sorriso. Aquelas pequenas interações, simples como um bom dia ou um aceno, começaram a reacender algo que estava adormecido dentro dela, a sensação de pertencimento e de comunidade. Dona Helena percebeu que, mesmo sem o filho, ainda havia pessoas e experiências que podiam preencher o vazio que sentia. De volta a casa, começou a organizar seus pertences com mais cuidado, separando itens antigos, roupas que não usava mais e lembranças que não queria mais carregar. Cada caixa organizada representava não apenas espaço físico, mas também uma limpeza emocional, uma forma de libertar-se do passado doloroso. Ela passou horas nesse trabalho, sentindo um peso sair de seus ombros a cada objeto colocado em seu devido lugar. Dona Helena também começou a se reconectar com antigos hobbies que havia abandonado há anos. Pegou de volta o violão que estava encostado no canto da sala e começou a tocar acordes simples, lembrando-se de canções que cantava quando seu filho era pequeno. A música trouxe lembranças doces e dolorosas ao mesmo tempo, mas principalmente trouxe uma sensação de liberdade, de que podia criar momentos para si mesma novamente. Em outra manhã, decidiu visitar a biblioteca local. Sempre gostou de ler, mas há muito tempo não encontrava tempo para se perder nas páginas dos livros. Lá descobriu histórias que falavam sobre mulheres que haviam enfrentado dificuldades semelhantes, viúvas que encontraram força para recomeçar e reconstruir suas vidas. Cada história servia como inspiração e mostrava a Dona Helena que a solidão não precisava ser um fardo eterno, mas uma oportunidade para redescobrir quem ela realmente era. Nos dias que se seguiram, Dona Helena começou a escrever cartas para si mesma, como se estivesse dialogando com sua própria alma. Nessas cartas, descrevia seus medos, suas frustrações e seus pequenos triunfos diários. Escrever tornou-se uma forma de terapia, permitindo-lhe processar emoções complexas que havia ignorado por anos. Com o tempo, essas cartas ajudaram-na a enxergar não apenas o abandono do filho, mas também a própria força e resiliência que carregava. Enquanto isso, ela começou a sair mais, participando de grupos comunitários e atividades da igreja local. Essas interações sociais, ainda que simples, ajudaram-na a reconstruir uma rede de apoio que antes dependia do filho. Dona Helena percebeu que podia criar novas conexões, novas amizades e que ainda havia muito a viver, mesmo após a dor do abandono. O jardim, antes negligenciado, agora florescia sob seus cuidados, refletindo a transformação interior que estava acontecendo. Cada flor que desabrochava parecia simbolizar um passo em direção à reconstrução de sua vida. Dona Helena começou a sentir que podia enfrentar qualquer desafio desde que tivesse paciência e determinação. Ela também começou a explorar novas habilidades, como cozinhar receitas que nunca havia tentado antes e aprender pequenas tarefas de artesanato. Cada nova conquista trazia um senso de autonomia e confiança. Dona Helena descobriu que podia criar momentos de felicidade para si mesma, independentemente de quem estava ou não presente em sua vida.
No entanto, mesmo com todos esses avanços, havia momentos de solidão intensa. Às vezes, sentava-se à janela da cozinha, observando a rua silenciosa e sentia uma pontada de saudade e decepção. Mas ao invés de se render à tristeza, usava esses momentos como combustível para continuar avançando, lembrando-se de que sua felicidade não poderia depender de outra pessoa. Dona Helena começou a documentar sua rotina e suas descobertas em um diário. Ela escrevia sobre os pequenos prazeres do dia, as conversas com vizinhos, as flores do jardim e até mesmo sobre a sensação de liberdade que sentia ao tocar o violão. O diário tornou-se uma ferramenta poderosa, permitindo-lhe refletir sobre seu progresso e manter a motivação nos dias mais difíceis. Com o tempo, ela percebeu que estava se tornando uma referência na comunidade. Vizinhos mais jovens buscavam conselhos, vizinhos mais velhos encontravam nela companhia e amizade. Dona Helena, a viúva que havia sido abandonada pelo próprio filho, agora era vista como um exemplo de resiliência e coragem. Ela começou a ensinar pequenas lições de vida para aqueles ao seu redor, compartilhando experiências sobre como superar perdas, cultivar a paciência e encontrar alegria nas pequenas coisas. O que antes era um lar de solidão, agora se tornava um espaço de aprendizado e inspiração para todos que a conheciam. Dona Helena também encontrou forças na espiritualidade, meditando diariamente e refletindo sobre o sentido da vida. A fé se tornou uma âncora, permitindo-lhe enfrentar cada dia com mais serenidade e esperança. Cada oração e cada momento de reflexão fortaleciam seu espírito e davam sentido à sua jornada de recuperação e autodescoberta. Nos meses que se seguiram, ela decidiu organizar eventos comunitários no quintal de sua casa, convidando vizinhos para pequenas reuniões, jantares e atividades culturais. O quintal, antes um espaço silencioso e abandonado, agora vibrava com risos, música e conversas. Dona Helena sentia-se novamente conectada ao mundo e à vida que a rodeava, e percebeu que havia transformado a dor do abandono em um motor para criar alegria e união. Ela também começou a escrever cartas ao filho, não para reclamar ou acusar, mas para expressar seus sentimentos de forma clara e madura. Nessas cartas, descrevia sua dor, sua decepção, mas também mostrava como havia encontrado força e felicidade mesmo sem ele. Escrever para o filho tornou-se uma forma de libertação emocional, permitindo-lhe fechar capítulos antigos sem perder o próprio equilíbrio. Enquanto a história de Dona Helena se desdobrava, cada dia trazia novos aprendizados e pequenas vitórias. A viúva que havia sido abandonada encontrou maneiras de reconstruir sua vida, transformando o sofrimento em crescimento pessoal, autoconhecimento e conexão com os outros. A cada passo ela se fortalecia, descobrindo que a verdadeira riqueza não estava apenas nas posses materiais, mas na capacidade de encontrar significado, propósito e alegria em sua própria existência. Dona Helena começou a explorar novas formas de expressar sua criatividade. Descobriu que tinha talento para pintura e passou tardes inteiras misturando cores em telas, criando paisagens que refletiam seu estado emocional. Cada pincelada parecia libertar sentimentos que antes estavam presos, e o ateliê improvisado na sala de estar tornou-se seu refúgio. Amigos e vizinhos que a visitavam ficavam impressionados com a qualidade das obras, e muitos começaram a pedir pequenas pinturas, trazendo uma nova fonte de alegria e até renda para ela. Enquanto pintava, Dona Helena refletia sobre como o abandono do filho havia sido doloroso, mas também transformador. Ela percebeu que a ausência dele a forçou a olhar para dentro de si, a descobrir habilidades e forças que nunca imaginara possuir. Cada quadro terminado representava mais do que arte.
Era um símbolo de superação e autodescoberta. Além da pintura, ela decidiu retomar o hábito da escrita. Dona Helena começou a registrar contos curtos e histórias inspiradas em sua própria vida e nas experiências das pessoas ao seu redor. Suas histórias ganhavam forma em pequenos cadernos e logo vizinhos começaram a lê-las, encantados com a sensibilidade e profundidade de seus relatos. A viúva, que antes se sentia invisível, agora era vista como uma contadora de histórias, alguém capaz de tocar corações com palavras simples e sinceras. Em um desses dias de escrita, Dona Helena encontrou um velho álbum de fotografias. Cada página mostrava momentos do passado, risos e memórias que há muito pareciam esquecidos. Ela passou horas revivendo aqueles instantes, sorrindo sozinha, enquanto lembrava das festas, encontros e pequenas aventuras da vida. Embora houvesse uma pontada de melancolia, ela sentiu uma profunda gratidão por ter vivido aquelas experiências, percebendo que a dor do abandono não apagaria as memórias felizes que construíra. Dona Helena também começou a cuidar de animais da vizinhança. Cachorros e gatos abandonados encontravam nela um lar temporário e ela se dedicava a alimentá-los, dar carinho e encontrar novos lares para alguns. Esse cuidado trouxe um novo sentido à sua vida, pois ao ajudar outros seres, sentia-se menos sozinha e mais conectada ao mundo. Cada animal salvo representava um pequeno triunfo, e ela se orgulhava de poder fazer a diferença, mesmo que pequena, na vida de outros. Nos fins de semana, começou a organizar encontros literários e de arte no quintal de sua casa. Vizinhos traziam livros, telas e instrumentos musicais, e juntos criavam momentos de convivência e cultura. O espaço antes silencioso agora vibrava com risos, debates e música, tornando-se um ponto de referência para a comunidade local. Dona Helena se tornou uma líder informal, alguém que transformou o vazio de sua solidão em um lugar de aprendizado, alegria e convivência. Apesar dessas conquistas, havia dias em que a ausência do filho se fazia sentir com força. Ela escrevia cartas que não enviava, desabafando sobre a dor da rejeição e do abandono. Nessas cartas, misturava sentimentos de saudade com o reconhecimento de sua própria força. Com o tempo, percebeu que essas cartas eram mais para ela mesma do que para ele, ajudando-a a processar emoções e a entender que sua felicidade não dependia de outra pessoa. Dona Helena também começou a se aventurar em pequenas viagens, visitava cidades vizinhas, museus, exposições de arte e parques naturais. Cada viagem lhe trazia novas perspectivas, experiências enriquecedoras e a sensação de liberdade. Ela descobriu que a vida ainda podia ser cheia de surpresas e aprendizado, e que a solidão não precisava ser sinônimo de estagnação. Aos poucos, a comunidade passou a vê-la como um exemplo de resiliência. Pessoas que enfrentavam dificuldades pessoais vinham buscar conselhos, conforto e inspiração. Dona Helena, a viúva abandonada, tornou-se uma referência de como transformar dor em força, solidão em aprendizado e perda em oportunidade. Ela percebia que sua própria história tinha o poder de impactar vidas, mostrando que nunca é tarde para recomeçar. Ao cuidar de seu jardim, escrever, pintar, ajudar animais e organizar encontros comunitários, Dona Helena descobriu uma vida mais rica e completa do que jamais imaginara. A ausência do filho, que inicialmente parecia um castigo cruel, transformou-se em um catalisador para seu crescimento pessoal e espiritual. Cada passo dado em direção à autonomia e à alegria consolidava a percepção de que sua vida ainda tinha muito a oferecer e que a verdadeira felicidade vinha do que ela mesma construía e não do que recebia dos outros. Dona Helena começou a se aventurar na culinária, experimentando receitas antigas que antes tinha medo de tentar sozinha.
transformou a cozinha em um laboratório de aromas e sabores, misturando temperos, ervas e técnicas que trouxera de livros antigos e de lembranças da infância. Cada prato que preparava era uma pequena celebração de sua independência recém-descoberta. E logo, vizinhos começaram a visitar sua casa, não apenas para ouvir suas histórias ou ver suas pinturas, mas também para provar as delícias que saíam de suas mãos. A experiência na cozinha trouxe algo inesperado, uma sensação de controle e realização. Dona Helena percebeu que a criação de algo concreto, que podia ser compartilhado e apreciado, aumentava sua autoestima. O simples ato de servir uma refeição para alguém que sorria diante de seu esforço fazia com que cada abandono e cada ferida do passado parecessem mais distantes. Ela aprendeu que cuidar de si mesma por meio da arte, da escrita ou da culinária não era egoísmo, mas sim uma forma de cura profunda. Em paralelo, começou a escrever um diário detalhado de cada experiência. Registrava as sensações ao pintar, cozinhar, viajar ou ajudar animais e vizinhos. Cada entrada refletia não apenas eventos cotidianos, mas também pensamentos, sentimentos e reflexões sobre a vida e sobre a própria transformação. Esse diário se tornou seu confidente, alguém que ouvia sem julgar e que a ajudava a perceber que, apesar do abandono, ela ainda tinha muito a viver e compartilhar. Dona Helena também se interessou por jardinagem, transformando o quintal de sua casa em um verdadeiro refúgio de cores, aromas e vida. Plantou flores que lembravam a infância, árvores frutíferas e ervas medicinais. O jardim tornou-se não apenas um espaço de beleza, mas também um local de encontro com vizinhos, que passavam horas conversando enquanto ajudavam a plantar ou colher. Cada flor que desabrochava era um lembrete silencioso de que, assim como a natureza, a vida podia florescer mesmo após períodos de abandono e dor. A solidão, que inicialmente parecia esmagadora, começou a se transformar em liberdade. Dona Helena descobriu que podia organizar sua vida do jeito que quisesse, sem depender de ninguém. Começou a definir horários para si mesma, criando uma rotina que incluía exercícios leves, caminhadas pela vizinhança e momentos de contemplação no jardim. Essa disciplina trouxe equilíbrio emocional, fortalecendo sua mente e corpo. Um dia, ao visitar a biblioteca da cidade, encontrou um grupo de pessoas que compartilhavam interesses semelhantes: leitura, escrita e discussões culturais. Dona Helena passou a frequentar essas reuniões, aprendendo novas perspectivas e fazendo amizades profundas. Cada conversa era uma oportunidade de crescimento, e a viúva percebeu que havia encontrado uma nova família, formada por aqueles que valorizavam seu conhecimento e experiência. Enquanto isso, pequenas histórias de sua vida começaram a circular pela vizinhança. Pessoas que haviam transformando a solidão em produtividade e criatividade ficaram inspiradas e algumas começaram a buscar seus conselhos sobre arte, jardinagem e culinária. Dona Helena, que antes se sentia invisível, agora era admirada por sua resiliência e capacidade de reinventar a própria existência. A viúva também se envolveu em projetos comunitários. Começou a ajudar na organização de feiras de arte, exposições de pintura e eventos culturais para crianças e jovens. Seu entusiasmo e dedicação contagiavam a todos, e ela sentiu uma profunda satisfação em contribuir para que outros pudessem experimentar alegria e aprendizado. Cada evento era uma oportunidade de deixar um legado positivo, mostrando que mesmo aqueles que foram abandonados podem impactar vidas ao seu redor. Apesar de todo o progresso, Dona Helena ainda sentia a ausência do filho de forma aguda em certos momentos. Alguns dias eram mais difíceis e a tristeza parecia retornar com força.
Nessas ocasiões, ela encontrava conforto na rotina, na escrita, na pintura e no cuidado com o jardim e os animais. Aprendeu a aceitar a dor como parte de sua jornada, sem permitir que ela definisse toda a sua vida. Em uma dessas tardes, ao pintar um retrato de flores silvestres, refletiu sobre o ciclo da vida. Cada pétala, cada folha, cada cor lembrava-lhe que a vida é feita de mudanças constantes e que é possível encontrar beleza e significado mesmo em situações de abandono e perda. Dona Helena percebeu que o abandono do filho havia, de forma paradoxal, aberto espaço para que ela se descobrisse, se reinventasse e encontrasse um propósito maior. Dona Helena começou a perceber que pequenas rotinas poderiam se transformar em grandes descobertas. Cada manhã, ao acordar cedo para cuidar do jardim, ela sentia o frescor do ar e o silêncio que agora não a assustava mais, mas acalmava. O canto dos pássaros tornava-se companhia, e cada flor que desabrochava era como um lembrete de sua própria capacidade de renascer. Ao plantar sementes, imaginava o crescimento delas como metáfora para a sua vida. Paciente, cuidadosa e com esperança. Além do jardim, Dona Helena se interessou por voluntariado. Visitava asilos e centros comunitários para compartilhar suas habilidades em culinária, jardinagem e pintura. Cada sorriso que recebia era como uma recompensa silenciosa, reforçando a sensação de propósito. Ela começou a perceber que a vida não precisava depender de seu filho para ser significativa. Podia encontrar alegria ao ajudar outros, ao ensinar e ao compartilhar experiências. No entanto, o abandono ainda deixava marcas. Algumas noites, ela se via sentada sozinha na sala, olhando para fotos antigas de sua família, sentindo a ausência do filho de maneira quase física. Nessas horas, a escrita se tornou sua aliada. Cada palavra no diário era um desabafo, uma forma de transformar dor em reflexão e aprendizado. Aos poucos, ela percebeu que a solidão não precisava ser sinônimo de tristeza. Podia ser uma oportunidade de autoconhecimento e fortalecimento. Dona Helena também retomou antigos hobbies que havia deixado de lado durante anos. Aprendeu a tocar violão novamente, lembrando-se das músicas que embalaram momentos importantes de sua vida. Aos poucos, transformou seu lar em um espaço vibrante de arte e cultura, onde cada canto tinha uma história para contar. Amigos da vizinhança começaram a frequentar sua casa, não apenas para ouvir música, mas para compartilhar experiências, risadas e confidências. Um dia, ao visitar um mercado local, Dona Helena encontrou uma senhora que vendia livros antigos e manuscritos raros. Curiosa, começou a conversar e descobriu que aquele pequeno comércio guardava relíquias literárias e históricas esquecidas. Fascinada, passou a visitar regularmente, trocando histórias sobre autores, poesias e livros que marcaram suas vidas. A cada visita, seu conhecimento crescia, assim como seu círculo de amizades e conexões sociais. Paralelamente, começou a cuidar de animais abandonados que encontrava pela vizinhança. Cachorros, gatos e até pássaros feridos passaram a frequentar seu jardim. Cada animal resgatado reforçava seu senso de propósito e a lembrava de que podia criar uma rede de cuidado e proteção, mesmo sem depender de laços familiares tradicionais. Esses momentos de carinho e responsabilidade tornaram-se essenciais para sua rotina, trazendo satisfação e alegria genuína. Enquanto isso, Dona Helena começou a documentar suas experiências, escrevendo pequenos artigos sobre jardinagem, culinária e experiências de vida para um jornal comunitário. Seu estilo cativante e honesto logo conquistou leitores, e algumas publicações até começaram a incentivá-la a escrever uma coluna regular. Essa oportunidade deu a ela um novo espaço de expressão,
onde podia compartilhar não apenas conhecimento prático, mas também reflexões sobre superação, independência e resiliência. Com o tempo, Dona Helena passou a planejar pequenas viagens curtas, explorando cidades próximas, museus e parques. Essas aventuras proporcionaram momentos de lazer e descobertas, mostrando-lhe que a vida continuava cheia de possibilidades, mesmo após o abandono. Cada viagem se tornava uma coleção de histórias, fotos e memórias que enriqueciam seu diário e a faziam sentir-se viva, conectada com o mundo. Apesar de todas essas mudanças positivas, Dona Helena ainda enfrentava desafios. Alguns vizinhos questionavam suas escolhas, insinuando que uma viúva idosa não deveria se expor tanto ou buscar novas experiências. Mas ela aprendeu a ouvir sem se deixar afetar, compreendendo que a opinião alheia não poderia determinar seu caminho. O abandono do filho, que inicialmente parecia um peso insuportável, transformou-se em impulso para viver de forma plena, com autonomia e coragem. Dona Helena começou a notar mudanças internas que iam além da rotina diária. A dor do abandono de seu filho, que antes a consumia, começou a se transformar em força silenciosa. Ela passou a meditar todas as manhãs, respirando profundamente e refletindo sobre suas escolhas de vida, aprendendo a se valorizar e a encontrar paz, sem depender da presença de familiares próximos. Cada respiração se tornava um lembrete de que, mesmo sozinha, podia criar uma existência rica e significativa. Com o tempo, sua casa, antes silenciosa e quase vazia, começou a se encher de vida. Dona Helena adotou mais animais, cada um com sua própria história de abandono, e passou a dedicar-se a treiná-los e cuidar de suas necessidades. A convivência com os animais trouxe-lhe uma sensação de propósito constante. Cada vez que um deles respondia a seu cuidado ou se recuperava de ferimentos, ela sentia uma pequena vitória, uma confirmação de que ainda podia fazer a diferença no mundo. Além disso, Dona Helena começou a escrever cartas e artigos não apenas para jornais locais, mas também para sites de comunidades online de idosos e pessoas que viviam experiências semelhantes. Ela compartilhou sua trajetória de superação, oferecendo conselhos sobre como lidar com o abandono, a solidão e o desapego. Suas palavras tocavam muitos leitores, que enviavam mensagens de gratidão e relatos de vida. Essa interação virtual trouxe-lhe uma sensação de conexão que antes parecia impossível, e logo começou a formar um pequeno grupo de apoio, online e presencial, para encontros e trocas de experiências. Durante uma dessas visitas ao mercado local, ela encontrou um homem idoso chamado Arthur, que vendia antiguidades e recordações esquecidas. A princípio, a interação foi casual, mas logo se tornou amizade. Arthur também havia passado por perdas familiares e encontrou em Dona Helena alguém que compreendia o peso do abandono. Eles começaram a se encontrar regularmente para conversar sobre livros, história e memórias de vida. Essa amizade trouxe novas perspectivas para Dona Helena, mostrando que relacionamentos profundos e significativos podem surgir mesmo em idades avançadas. Dona Helena começou a organizar encontros na própria casa, reunindo vizinhos, amigos do grupo online e pessoas que conhecera nas visitas culturais. Ela preparava pequenos almoços, chás e jantares, usando suas habilidades culinárias e transformando sua residência em um ponto de encontro de histórias e aprendizados. Cada evento era cuidadosamente planejado e cada sorriso ou agradecimento recebido reforçava sua sensação de propósito. Enquanto sua vida social se expandia, Dona Helena também dedicava-se a projetos comunitários. Ela ajudava a revitalizar praças, plantar hortas comunitárias e organizar atividades culturais em centros locais.
Sua dedicação passou a inspirar outras pessoas da vizinhança, mostrando que era possível transformar dor e abandono em ação positiva e significativa. Aos poucos, ela tornou-se uma referência, uma mulher idosa que, apesar de ter sido abandonada, encontrava força e alegria em cada dia vivido. O abandono de seu filho, que antes parecia ser o maior fardo, tornou-se uma lição de independência. Ela aprendeu a confiar em si mesma, a valorizar pequenas conquistas e a encontrar felicidade nas coisas simples. O crescimento de uma planta, o ronronar de um gato, o sorriso de um vizinho ou a troca de experiências com amigos. Cada detalhe da vida cotidiana passou a ter significado, transformando sua rotina em uma narrativa de resiliência e esperança. Com o tempo, Dona Helena começou a explorar hobbies que jamais imaginara praticar. Aprendeu pintura, começando com aquarelas e depois avançando para técnicas mais complexas. Cada tela que criava era uma expressão de suas emoções, uma forma de processar a dor do abandono e a alegria de novas descobertas. Suas obras começaram a ser exibidas em feiras locais e pequenos eventos comunitários, e ela recebeu elogios de artistas e apreciadores. A arte tornou-se uma ponte entre sua solidão inicial e a vida vibrante que agora construía. Dona Helena também se aprofundou em estudos sobre história e genealogia, investigando suas próprias raízes e descobrindo histórias de antepassados que haviam superado dificuldades semelhantes. Cada descoberta fortalecia seu senso de identidade e pertencimento, mostrando-lhe que a resistência e a coragem eram características de sua família. Essa conexão com o passado forneceu-lhe uma base sólida para enfrentar o futuro, lembrando que, mesmo diante do abandono, a vida sempre oferece caminhos de aprendizado e crescimento. Dona Helena acordou cedo naquela manhã, com o sol entrando timidamente pela janela da cozinha. O silêncio da casa era quase doloroso, lembrando-a de que estava sozinha. O café ainda fumegava na xícara e o aroma do pão recém-torrado preenchia o ambiente, mas não havia ninguém para compartilhar a refeição. Cada som parecia amplificado, o tic-tac do relógio, o vento batendo nas janelas, o rangido do piso de madeira. Ela se sentou à mesa, olhando fixamente para o pão e para a manteiga. Seu filho havia saído na noite anterior, sem avisar, deixando apenas um bilhete curto e frio, dizendo que precisava de espaço e que não podia mais ajudá-la. A solidão que sentiu naquele instante era profunda e inesperada. Dona Helena, que sempre se orgulhara de sua família unida, agora encarava o vazio que seu próprio filho havia deixado. Durante as horas seguintes, ela passeou pela casa, olhando para cada canto com atenção. Cada objeto, cada fotografia na parede parecia carregar memórias de uma vida que de repente se tornara diferente. Mas, ao invés de se entregar à tristeza, Dona Helena sentiu uma chama de resistência acender dentro de si. Ela sabia que precisava se reorganizar, criar novos hábitos, encontrar um propósito para os dias que viriam. Decidiu começar pelo jardim, um espaço que há anos estava negligenciado. As flores murchas e as ervas daninhas precisavam de cuidado, mas cuidar da terra era algo que a reconectava com a vida. Com luvas e ferramentas nas mãos, começou a limpar, plantar novas sementes e reorganizar cada canteiro. O esforço físico a cansava, mas também a fazia sentir viva, útil. Enquanto trabalhava, pensava sobre o filho. Por que ele havia partido tão abruptamente? Qual era a razão para o abandono? Mas, ao mesmo tempo, percebeu que não podia viver presa a essas perguntas. A vida exigia a ação, mesmo diante da dor. Dona Helena respirou fundo, sentindo o cheiro da terra úmida e ouvindo o canto dos pássaros.
como se a natureza lhe lembrasse que o mundo continuava, independentemente dos desapontamentos humanos. Nos dias seguintes, ela começou a estabelecer uma rotina rigorosa. Acordava cedo, cuidava do jardim, preparava suas refeições com carinho, lia livros antigos e começava a escrever suas memórias em um caderno desgastado. Escrever era uma forma de organizar os pensamentos, transformar a tristeza em reflexão e registrar cada emoção. Aos poucos, perceber que podia criar uma narrativa própria sobre sua vida lhe deu força. Um dia, enquanto arrumava o sótão, encontrou caixas esquecidas, cheias de fotografias antigas, cartas e objetos que não via há décadas. Cada item trazia lembranças de amigos, viagens, festas familiares e momentos simples de alegria. Revisitar essas memórias fez com que Dona Helena percebesse que sua vida nunca fora monótona. Ela havia vivido momentos intensos e significativos, e mesmo diante do abandono do filho, ainda havia muito para valorizar. Naquele mesmo período, decidiu retomar contatos com antigos amigos e vizinhos. Enviar uma carta, telefonar ou simplesmente passar para uma visita rápida tornou-se um hábito diário. Aos poucos, ela percebeu que a rede de apoio que imaginava ter desaparecido ainda existia, embora de formas diferentes. Pequenos encontros, conversas curtas e risadas compartilhadas ajudaram-na a reconstruir uma sensação de pertencimento e comunidade. Dona Helena também começou a explorar hobbies que antes deixara de lado. Aprendeu a tricotar novamente, dedicando horas a criar mantas e cachecóis para vizinhos e instituições de caridade. A cada ponto feito, sentia que tecia não apenas a lã, mas também um novo capítulo de sua própria vida. O sentimento de criar algo com suas mãos trouxe-lhe satisfação e autoestima, reforçando que podia seguir adiante, mesmo sozinha. Certo dia, enquanto caminhava pelo bairro, encontrou uma pequena loja de antiguidades que nunca havia notado antes. Algo dentro dela a atraiu para entrar. Lá, entre móveis antigos, livros empoeirados e peças de decoração, sentiu-se transportada para outra época. A dona da loja, uma senhora simpática, iniciou uma conversa casual que logo se transformou em amizade. Elas compartilharam histórias de vida, risadas e conselhos, fortalecendo o sentimento de que nunca é tarde para criar novos laços. Nos meses seguintes, Dona Helena se envolveu em projetos comunitários, participou de grupos de leitura, ajudou em eventos culturais e colaborou em iniciativas que apoiavam idosos e famílias necessitadas. Cada atividade preenchia seu dia, reduzia a sensação de abandono e lhe dava propósito. Ela começou a perceber que, mesmo com a ausência do filho, podia construir uma vida rica, significativa e cheia de novas conexões. Enquanto isso, as cartas, os telefonemas e as visitas de amigos antigos tornavam-se constantes. O sorriso de vizinhos, a conversa com conhecidos na praça, a troca de receitas e histórias antigas alimentavam sua energia emocional. Cada gesto, por menor que fosse, reafirmava que a vida não acabara com o abandono. Pelo contrário, a empurrou para uma jornada inesperada de autodescoberta, resiliência e independência. Dona Helena, aos poucos, começou a escrever um livro sobre suas experiências, combinando memórias de juventude com as lições aprendidas nos dias em que se sentiu só e desamparada. Escrever tornou-se uma terapia diária, uma forma de compreender melhor seus sentimentos e transmitir sabedoria para aqueles que a leriam no futuro. Cada capítulo era uma celebração da vida, da coragem e da capacidade humana de se reinventar. A história de Dona Helena ainda estava em evolução. Cada dia trazia novos desafios, novas descobertas e pequenas vitórias. O abandono do filho, que inicialmente parecia o fim, transformou-se em um ponto de partida para uma vida mais plena,
autônoma e conectada à comunidade e à própria essência. Ela continuava acordando cedo, cuidando do jardim, escrevendo, ajudando os outros e mantendo amizades. Sabia que o caminho à frente poderia trazer surpresas, mas sentia-se fortalecida pela própria experiência. O que parecia uma tragédia transformou-se em oportunidade. A chance de viver para si mesma, de redescobrir sua força e de construir uma nova narrativa, onde solidão e abandono não eram o fim, mas o começo de uma vida renovada. Dona Helena descobriu que, mesmo diante da ausência de um filho, a vida oferecia caminhos inesperados. Ela aprendeu que a verdadeira riqueza está na resiliência, nas relações que se constroem e na coragem de transformar dor em força. E assim, cada amanhecer era recebido com esperança, cada gesto diário carregava propósito e cada memória transformava-se em uma ponte para o futuro que ela mesma estava escolhendo criar. Dona Helena olhou pela janela de sua sala naquela tarde, observando o sol se pôr atrás das árvores do bairro. A brisa suave atravessava a cortina, trazendo consigo o cheiro de flores recém-regadas do jardim que ela mesma cuidava. A sensação de vazio que sentira nos primeiros dias após o abandono de seu filho havia se transformado em algo completamente diferente. Paz, força e a certeza de que podia seguir adiante por si mesma. As fotografias antigas, as cartas revisadas e os novos laços construídos na comunidade tornaram-se parte de sua rotina, lembrando-a de que a vida ainda tinha muito a oferecer. Dona Helena agora compreendia que o abandono do filho, embora doloroso, não determinava seu valor ou seu futuro. Cada gesto de bondade que recebia, cada nova amizade cultivada e cada pequena conquista diária eram provas de que podia reconstruir sua história. Ela sentiu gratidão. Gratidão por si mesma, por ter encontrado coragem para enfrentar a solidão. Gratidão pelos amigos, pelos vizinhos e pela comunidade que se mostraram presentes de maneiras inesperadas. E até mesmo gratidão pelo filho, pois, de certa forma, sua ausência a impulsionou a se redescobrir. Enquanto a noite caía, Dona Helena se sentou à mesa, com uma xícara de chá quente em mãos. Olhou para o caderno onde registrava suas memórias e pensamentos e sorriu levemente. Ela sabia que, mesmo sozinha, havia encontrado significado, propósito e alegria em sua própria companhia. A vida de Dona Helena não se resumia mais à ausência de quem partiu. Ela havia se tornado protagonista de sua própria história, criando novos capítulos de felicidade, solidariedade e autossuficiência. E assim, em meio ao silêncio da noite, ela finalmente compreendeu: a verdadeira força não vem de quem permanece ao nosso lado, mas de quem consegue transformar dor em aprendizado, abandono em coragem e solidão em liberdade. E naquele instante, enquanto o vento dançava suavemente pelas folhas do jardim, Dona Helena sentiu-se completa. Não porque ninguém a acompanhava, mas porque havia reencontrado a si mesma, provando que a vida, mesmo depois da perda e da decepção, ainda pode ser bela, cheia de descobertas e infinitamente promissora.